Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a vida eterna. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós, com as palavras das bem-aventuranças proferidas por Jesus Cristo. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. A cada dia precisamos ser mais bem-aventurados diante dos olhos do Senhor. Para que isso seja uma realidade na nossa vida, a cada dia temos que viver mais próximo, estudando, amando e entregando o nosso coração nas mãos do nosso Deus. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 14, o verso 21, onde a Bíblia diz o seguinte: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Provérbios, capítulo 14, o verso 21. O que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que compadece dos pobres, esse é feliz. É o evangelho que Jesus Cristo veio nos ensinar, amarmos aqueles que precisam da nossa ajuda, aqueles que são mais carentes, aqueles que são mais vulneráveis. Mas muitas vezes nos esquecemos desse evangelho, do que Cristo nos mostrou, da maneira prática como Ele nos ensinou como é que de fato é viver o verdadeiro cristianismo. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e estudamos para sermos mais semelhantes ao Senhor, a viver de acordo com como Ele ordena que nós possamos viver. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 105, o versículo 1 e o versículo 2. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhes salmos, narrai todas as suas maravilhas. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo que é composto de um hino da nação de Israel. Nos ensina o relacionamento entre Deus e o seu povo, com uma aliança assumida com Abraão, em fazer de Abraão pai de uma grande nação. No salmo que nós estaremos estudando nessa manhã, é mencionado o nome de José, como sendo o elo entre Deus e o seu povo, quando José foi tirado da sua casa, levado para o Egito, e Deus fez com que dali com mão poderosa saísse um povo numeroso, forte, onde Ele mesmo entregou a terra de Canaã, para que esse povo pudesse morar como sendo herança de Deus para os seus filhos. O Salmo retrata a aliança de Deus com Abraão, onde Deus o chamou de uma terra conhecida para uma terra desconhecida. Abraão foi pela fé, e Deus o abençoou de uma forma poderosa. Da mesma forma aconteceu com José. Foi tirado da sua casa, levado para o Egito como escravo, e com mão poderosa Deus abençoou a José, e do fundo do poço José se tornou um governante do Egito. Não foi diferente com Moisés. Moisés era príncipe do Egito, mas Deus o levou para o deserto. Moisés se tornou pastor de ovelhas, mas Deus fez de Moisés o libertador do seu povo do cativeiro do Egito. Quando Deus pede algo de nós, nunca é para o nosso prejuízo. Quando Deus intervém na nossa vida, sempre é para nos abençoar. Quando olhamos para a história desses homens, desses líderes e até patriarcas, podemos entender que tudo o que Deus pediu a eles foi para fazê-los cada vez mais fortes. Se o que Deus está pedindo para que você possa fazer no dia de hoje e de repente você olha para o pedido do Senhor e imagina que é difícil demais, é muito sofrido, agradeça ao Senhor. Se regozije na palavra e no convite do Senhor, porque é para o teu bem, é para o teu crescimento, é para o teu fortalecimento. Tenha certeza de uma coisa, de repente no começo você irá de fato até sofrer, mas tenha a garantia de que Ele estará ao teu lado no processo de todo o trabalho para moldar a sua vida. E no final, você terá palavras para se regozijar na vitória que Deus concederá a você. O Salmo 105, do versículo 1 ao versículo 15, são as primeiras partes que Davi cantou quando então a Arca de Deus foi trazida mais uma vez para Jerusalém. Esses versículos fazem parte das primeiras estrofes do Salmo cantado por Davi. No versículo 1 do Salmo que nós estamos analisando nessa manhã, Davi começa falando deem graças. É uma forma pela qual Davi clama ao seu povo a olhar ao passado
e dar graça por tudo que Deus fez por eles. Mas da mesma forma, ele fala, olhem e proclamem para o futuro, olhando ao futuro e vendo que Deus ainda continuaria a abençoar o seu povo. Todos os povos da terra precisam conhecer esse Deus. Vocês foram chamados com um propósito específico, abençoar outras vidas, de ser uma bênção para todas as outras nações. O povo de Deus é um povo separado, é um povo santo, é um povo ungido. Eles não foram chamados como outras nações. A nação de Israel teve um chamado especial. Eles deveriam levar o nome do Senhor. Eles deveriam representar o Senhor nessa terra. A maneira de viver, a maneira de se alimentar, a maneira como cada israelita vivia, deveria de fato representar o Deus que eles estavam servindo. Como nós podemos ver no versículo 25, Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém a lhe obedecer. Na verdade, Deus respeita as decisões dos seres humanos, embora cada um de nós, no final, teremos que arcar com as consequências das nossas próprias escolhas. Deus não obriga alguém a fazer mal a outra pessoa, mas Deus respeita quando esse alimenta no seu coração algum mal. Quando nós lemos o verso 25, nós podemos observar que Deus respeitou a decisão das outras nações em odiar o povo do Senhor. Mas Deus, em todo momento, para honrar com a aliança assumida com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus protegeu o seu povo, Deus libertou o seu povo dos grilhões do Egito, Deus fez com que esse povo andasse pelo deserto e mesmo no deserto, Deus os alimentou uma multidão de pessoas, era a sua igreja, eram os seus filhos pessoais. Portanto, ele jamais poderia permitir que esse povo perecesse no deserto, porque esse povo representava o seu nome. Como que as outras nações poderiam amar a esse Deus se esse Deus punisse, destruísse o seu povo? Portanto, Deus os preservou, Deus os abençoou e Deus os levou com mão poderosa para que eles pudessem morar dentro da terra que manava leite e mel. Antes do povo de Deus sair do Egito, eles foram orientados pelo Senhor para levar o ouro, a prata, pelo tempo que eles trabalharam para os egípcios como escravo. Eles não poderiam perder o tempo que eles dedicaram trabalhando para os egípcios e deveriam levar todos esses valores como recompensa, como salário pelo tempo ficado no Egito, para que eles pudessem investir na sua nova terra. Era o próprio Deus que estava conduzindo o seu povo, a nuvem no decorrer do dia, para que o seu povo não sofresse no sol causticante, era Deus ali. No decorrer da noite, a tocha de fogo, a nuvem que cobria o arraial dos israelitas, era o próprio Deus iluminando o seu povo. A água que brotou da rocha era Deus se manifestando, mostrando ao seu povo que ele era a rocha, era ele que supria as necessidades de cada um dos seus filhos. As codornizes enviadas no deserto para que o seu povo comesse carne, foi Deus soprando um vento para que essas aves viessem e o seu povo se alimentasse. Deus, na verdade, queria que o seu povo entendesse, nele todas as coisas são possíveis. Aqueles que confiam em Deus, todas as suas necessidades são supridas. Mas nada é mencionado nesse capítulo o milagre de Deus quando ele fez o mar vermelho se abrir para que o seu povo pudesse passar no meio dele. Todas as maravilhas realizadas por Deus, desde o momento em que ele tirou o seu povo do Egito até eles voltarem a estar na terra de Canaã, é uma prova clara de que Deus mantém a sua aliança com o seu povo, respeita as nossas decisões, nos ensina como é que nós devemos viver, mas ele é imutável, ele permanece para sempre conduzindo a sua vontade, para que alcance os seus propósitos. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós jamais devemos nos esquecer de olharmos para as ações desse Deus, aquelas que aconteceram no passado, aquelas que estão acontecendo hoje em nossa vida, mas jamais devemos nos esquecer que o futuro pertence a Deus. Se até agora nós alcançamos a vitória e no passado Deus conduziu um povo com mão poderosa, não será no futuro que Ele irá nos abandonar. Ele irá se manifestar na nossa vida, Ele irá nos proteger, Ele irá nos amparar e Ele está preparando um povo para que esse povo viva dentro da sua terra, como herança Ele nos dará, e Ele estará conosco vivendo por toda a eternidade. Do começo ao fim da história do povo de Deus, Deus sempre conduziu o seu povo. Em todas as partes da história do povo do Senhor, nós vemos um Deus envolvido na vida do seu povo.
Era esse o desejo de Deus. É o desejo de Deus hoje nos nossos dias. No passado ele pediu, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Hoje ele não pede para que nós façamos um santuário, mas ele espera que eu e você sejamos um santuário vivo, a casa da morada desse Deus, para que ele reine, governe a nossa vida e a nossa vida represente o nome dele nessa terra. Nós somos os representantes vivos do nosso Deus. Nós jamais deveríamos nos esquecer como Deus conduziu o seu povo através de uma nuvem, como Deus alimentou o seu povo no deserto, como Deus fez sair água da rocha, como Deus enviou as codornizes para alimentar toda uma congregação. Deus jamais irá nos desamparar, porque a sua palavra é eterna, ele não muda, ele é imutável. Se ele assumiu aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e hoje também fez uma aliança conosco, ele permanecerá fiel. Se porventura nós passarmos por vales difíceis, tenha certeza, Deus estará ao nosso lado. E os momentos difíceis é para nos moldar, nos fortalecer, porque no futuro, se porventura passarmos por maiores dificuldades, estaremos fortes, resistentes para manter a fé e marcharmos seguro na vitória no braço do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos a Tua grandeza e majestade, queremos a cada dia sermos mais submissos ao Senhor. Por favor, Senhor, inunda o nosso coração, nos faz santuários vivos para a Tua morada, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante a sua bênção, a sua mão sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.